anticorpos, né? Você fala, né? Primeiro, existem alguns nomes, né, para os anticorpos. Os anticorpos podem ser chamados de imunoglobulinas. Tá? Vocês podem vão ver esses nomes em artigos, né, em alguns livros. Os anticorpos também podem ser chamados também de gama-globulinas. Né? Então, os anticorpos, né, eles são proteínas, né, que são sintetizadas, que são produzidas por um grupo celular específico, né, que são os linfócitos B. Né? Deixa eu ver quem chegou aqui, gente. São Flávio. São os linfócitos B. Então, assim, pensando no fechamento de tutoria, que você tem que fazer algo que seja linear, né, para o seu tutor, algo que tenha uma lógica, que você possa seguir numa lógica. Então, meu conselho para vocês é começar a falar, né, dos linfócitos B, quem são eles, né, aonde eles são originados. Né? Os linfócitos B, eles são células que se originam na medula óssea, são células que amadurecem, né, adquirem essa maturidade funcional na própria medula óssea. Que você pode falar mais do linfócito B. E falar, né, que o linfócito B é um tipo celular responsável por uma dos braços, né, da imunidade adquirida ou adaptativa, que é a imunidade humoral. Então, você apresenta a célula, você diz que essa célula, onde ela se origina, e diz que ela é responsável pela imunidade humoral. E aí você vai explicar o que é a imunidade humoral. Né? A imunidade humoral é aquela imunidade que tem, né, o organismo utiliza, né, os anticorpos, que são proteínas, né, que são moléculas que estão solúveis no plasma, para executar a proteção do organismo. Lembrando, né, que tudo isso, gente, acontece, todo esse processo de defesa, ele acontece, se sobrepõe, né? Essa é a palavra correta, se sobrepõe. Então, não é que você primeiro vai ter só linfócito T, depois você vai ter linfócito B, não. Tudo está se sobrepondo, né? Porque à medida que o linfócito T está sendo ativado, o linfócito CD4 libera citocinas, para que os linfócitos B possam ser ativados e liberar anticorpos, né? Então, tudo se sobrepondo ao mesmo tempo, né? Mas de uma forma didática, você faz essa abordagem, né? E quando eu falo de imunidade humoral, né? Lembrem que é aquela imunidade mediada por anticorpos, né, as imunoglobulinas, que estão solubilizadas no plasma. Né? Então, aqui você tem o linfócito B, né? E o linfócito B, lembrando, né, gente, que o linfócito B aqui é a célula tronco na medula óssea, né? Essa é uma célula pré-B, né? Depois a gente vai para um estágio de célula B imatura, né? Célula B madura. Essa célula B madura, ao interagir com o antígeno, né? Lembrando, né, gente, que o antígeno, esse é um termo que nós aplicamos à imunidade adquirida. Os antígenos são moléculas que podem ser reconhecidas ou por MHC, ou reconhecidas por receptores células T, né, e reconhecidas basicamente ali pelo receptor de células B também. Né? Essa célula B, né, gente, ela é ativada, e ao ser ativada, essa célula ela começa a passar por uma série de modificações internas, né, de um processo de diferenciação, aonde ela desenvolve muito bem o seu material, o seu, sua maquinária de síntese proteica. Né? Então, aqui você vê essa célula grande, né, esparçada, um citoplasma bem mais amplo, que é justamente o plasmócito. Né? Então, o plasmócito é a célula que secreta o anticorpo. Né? Você vê aqui, olha, uma cromatina descondensada, né? Justamente para facilitar esse processo de síntese proteica. Você vê aqui retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi bem desenvolvido.
complexo de Golgi bem desenvolvido. Aqui embaixo, né, você vai ver o padrão de produção das imunoglobulinas, né? Então, a célula-tronco não produz, a célula pré-B produz uma cadeia pesada, receptor pré-B, né? A célula B imatura tem uma IgM de membrana, a célula B madura, ela tem IgM e IgD de membrana. Essa célula B ativada, né, pela presença do anticorpo, ela tem, né, uma baixa taxa de secreção de anticorpos, né, e a célula plasmócito, né, que é a célula B diferenciada, né, ela tem uma alta taxa de secreção de anticorpos, né, de imunoglobulinas, né, e reduzida imunoglobulina na membrana. E aqui, gente, eu tenho 2 pontos, eu não sei se vocês perceberam aqui, tá? 2 pontos importantes para a gente discutir, tá? A primeira coisa, as imunoglobulinas ou anticorpos são moléculas que vocês podem encontrar em 2 estágios, tá? Então, os anticorpos podem ser encontrados de 2 maneiras. Os anticorpos, eles podem estar presentes na membrana plasmática, tá bom? Aqui, ó, IgM de membrana. Ou os anticorpos, gente, eles podem estar livres aonde? No plasma, onde eles estão solúveis, tá? Então, gente, eu posso ter anticorpo secretado, né? Anticorpo que está livre, ó, veja bem, ó, esses anticorpos estão livres. Então, eles estão livres para se ligar aos antígenos. E eu posso ter, gente, olha, anticorpo de membrana. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que os anticorpos, gente, eles também, os anticorpos de membrana, presentes na membrana plasmática, eles podem ser chamados disso aqui, ó. BCR. O que é o BCR? É o receptor de célula B. Quem é o receptor de célula B? É um anticorpo presente ligado à membrana plasmática dos linfócitos B, tá bom? Esses anticorpos geralmente são quem de membrana? Ou é IgD ou IgM, ou pode ser as duas, tá bom? A IgM pode estar livre no plasma? Sim, né? E aqui você vai ver, olha, que quando o plasmócito ele está diferenciado, ele secreta muito e ele tem uma quantidade de imunoglobulina muito baixa, né, na membrana, que é justamente agora o objetivo dele não é mais detectar, o objetivo dele agora é impedir, né, aquele processo infeccioso. Tá bom, gente? Então, o primeiro ponto é importante ser destacado, tá? O local anatômico, né, aonde Professor, Opa, pode falar. você pode voltar só nessa última frase que o senhor falou, que é um ponto a ser destacado? Deixa eu ver se eu lembro. O ponto a ser destacado aqui é o seguinte, né, que os anticorpos, eles nem sempre, quando a gente pensa em anticorpo, a gente pensa naquela proteína que está livre e detecta um antígeno e pronto, né? Mas você tem que lembrar também que, além do anticorpo poder estar livre, os anticorpos também estão presentes, ligados à membrana plasmática dessas células que são os linfócitos B, tá bom? E aí, o linfócito ele usa esses anticorpos, que podem ser geralmente IgM ou IgD, para fazer o reconhecimento de antígeno. Aí, uma vez que essa célula ela é ativada, o que é que ela faz? Ela começa a entrar no processo de expansão clonal. O que é expansão clonal? Expansão clonal é um nome bonitinho para mitose, tá? No processo de proliferação celular. Aí as células que começam a proliferar, que começam a se diferenciar, elas são células que vão apresentar pouco imunoglobulina de membrana, porém elas secretam muito imunoglobulina. Entendeu? Então as novas células geradas no processo de expansão clonal, elas têm poucas imunoglobulinas de membrana, porém elas têm uma alta taxa de secreção de imunoglobulinas, que são os anticorpos. Era isso? Era, prof. Obrigada. Beleza. Qualquer dúvida é só falar.
Então, beleza, gente. Então, local anatômico, né, onde ocorre a ativação dos linfócitos, né? Então, gente, vocês viram, né, que as nossas células de defesa, elas estão amplamente, né, distribuídas pelo corpo, mas existem locais, né, em que você pode encontrar muitos linfócitos, né? No sistema digestório, por exemplo, que é ali no GALT, né? É o tecido linfóide associado às mucosas, né, no GALT, malte, né, ao trato gastrointestinal, que são justamente os centros germinativos, né, que você encontra ali o tecido, por exemplo, o sistema digestório, como ele é um sistema muito que entra em contato com muitos patógenos, né, tem essa possibilidade. O sistema digestório ele tem uma rica presença do sistema imunológico, né, nas mucosas do trato gastrointestinal. Então, lá, nessas mucosas, você pode encontrar células de defesa. Deixa eu ver, gente, se eu vejo aqui, se eu mostro uma imagem para vocês aqui do áudio. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, olha, só para você ter uma ideia, aqui você tem aqui, ó. Então aqui você tem, né, a mucosa intestinal, né? Aqui você tem a mucosa intestinal, aqui os antígenos, né? E aqui você tem o folículo linfóide, né? E nesse folículo linfóide você tem muitos linfócitos, né? Você tem tanto linfócitos B quanto linfócitos T, né? E aí o que acontece? Quando a presença, né, desses agentes infecciosos, as células dendríticas, né, podem apresentar para o linfócito T e os linfócitos B podem reconhecer, né, esses antígenos, né? E vários folículos linfóides, né, vão formar ali no trato gastrointestinal. Não, vocês vão ver gastro na semana que vem. Vocês vão ver, né, nas placas de Pia uma grande quantidade de células linfóides acumuladas, né? E essas células linfóides, no meio você vai encontrar ali os linfócitos B, eles podem encontrar esses antígenos e começar a produzir os anticorpos, tá? E aí, se você vem para cá, né, além disso, você pode encontrar muitos linfócitos aonde, gente? Nos linfonodos, né? O linfonodo tem a captura e apresentação desse antígeno aos linfócitos, né? Você tem também muitos linfócitos no baço, né? Já que o baço ele é um órgão que teoricamente ali ele faz uma, entre aspas, né, uma filtragem desse sangue, né? Então o baço ele tem uma capacidade, né, de identificar antígenos do sangue, né? E esses antígenos eles podem ser reconhecidos pelos linfócitos presentes no baço, né? E os linfonodos, né, eles podem capturar os antígenos teciduais, né, fazendo a filtragem ali da linfa, né? Então, os linfócitos, eles são amplamente distribuídos, mas principalmente, né, em órgãos linfóides secundários, como linfonodos, os baços e os tecidos linfóides associados às mucosas, né, e também ao trato gastrointestinal. Aqui, gente, você tem uma molécula de anticorpo. Tá? Isso aqui é a estrutura de anticorpo, que é o nosso objeto de estudo. Tá? Ele diz o seguinte, ó, uma molécula de anticorpo é composta por duas cadeias leves, tá? Só marquei aqui para vocês, tá, gente? O que raiz é a cadeia leve? A cadeia leve é isso aqui, ó. Cadeia leve. Cadeia leve. Então, você tem duas cadeias leves, tá bom? Duas cadeias leves que são idênticas e duas cadeias pesadas idênticas. Quem é a pesada? A pesada, gente, é essa aqui, ó. Essa aqui é a cadeia pesada. Tudo isso aqui é cadeia pesada. Ligadas por ligações de sulfeto. Então, o anticorpo, gente, ele é exatamente isso, tá? Ele vai apresentar essa estrutura aqui. Essa é a estrutura do nosso anticorpo. Então, você tem pontes de sulfeto, cadeias leves e cadeia pesada. Uma outra coisa que você vê nessa imagem aqui, que é interessante,
é que ele diz aqui, ó, que o anticorpo, ele tem uma região FAB e uma região FC, tá? É importante vocês saberem diferenciar isso aqui. A região FAB, gente, ela é a região responsável por se ligar ao antígeno, por identificar, digamos, o antígeno. Tá? O antígeno, ele vai se ligar aqui nessa região, olha, aqui nessa região, tá? Então, as regiões FAB, a gente chama de braços FAB. Os braços FAB, eles são responsáveis pela ligação ao antígeno. E essa região FC, tá? Não esqueça disso aqui, que é a parte que a gente vai falar algumas vezes. É responsável pelas funções efetoras dos anticorpos. Tá? Não esqueça disso aqui. Tá? A região FAB, ela é responsável por se ligar ao antígeno. Perfeito. Enquanto a região FC, ela é responsável pelas funções, vou colocar o F bem aqui, ó, o F de funções dos anticorpos. Então, as funções dos anticorpos estão atreladas, gente, a essa região aqui, tá? Que é a região FC, tá bom? Que é a região FC. Nós falamos disso lá na aula de asma, quando eu falei para vocês que a região FC dos anticorpos, IgE, se ligava aos mastócitos. Não sei se você lembra disso. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não caí, não? Sim, professor. Tô de boa, né? Sim. Beleza. Só mostrar. Região FC e mastócito. Estou sem minha aula aqui de asma. Só para você ver aqui, ó. Olha aqui, gente. Só uma imagem bem feia, tá? Mas só para você ver direitinho. Olha essa imagem bem aqui, gente, ó. Percebam, gente, que a IgE, quando ela vai se ligar ao mastócito, vejam bem aqui, ó. Vejam que o bracinho FAB, ele se liga ao antígeno, né? Que é o antígeno verde. Então, os braços se ligam ao antígeno e vejam que o tronco, né? Aqui o corpo do anticorpo, né? Que é a região FC, ela vai se ligar na superfície do mastócito. Então, logo, gente, eu posso dizer que o mastócito, ele tem o que a gente chama de... Deixa eu ver aqui, gente, perdão. Ele tem o que a gente chama de receptor FC, entendeu? Que é um receptor que é justamente destinado a se ligar à região FC dos anticorpos, tá ok, gente? Então, a função dos anticorpos, ela depende dessa região FC, enquanto que os braços FAB são responsáveis pela ligação ao antígeno, tá? A gente vai ver isso melhor, tá? E aqui, olha, os anticorpos têm sítios de ligação ao antígeno na região FAB. Então, aqui, gente, olha, nessa região aqui, indicada, né, nessa região, é a região aonde o antígeno vai se ligar ao anticorpo. E vejam muito bem, tá? O antígeno é muito grande, né? O anticorpo não vai se ligar a todo o antígeno. O anticorpo, ele vai se ligar a uma parte desse antígeno. A parte desse antígeno que ele se liga, como é o nome, gente? Ele não consegue se ligar a todo o antígeno. Região variável? É o determinante antigênico ou epítopo, né? Determinante antigênico ou epítopo. O que é determinante antigênico ou epítopo? É a parte do antígeno que o anticorpo se liga, tá? Que o anticorpo se liga. Agora, dizer assim, alguém falou de uma região variável. É verdade, a gente vai falar disso, né? Que o anticorpo, ele tem uma região variável, né? Que é uma região que muda entre os anticorpos, é o que dá a eles a especificidade, e tem uma região constante, que é uma região, digamos, permanente, né? Que não muda. Mas, quando eu perguntei aqui para vocês, a que parte do antígeno o anticorpo se liga, eu quero dizer isso aqui, ó. O antígeno, ele é muito grande. Então, geralmente, o anticorpo ou o receptor de uma célula T, ele não vai se ligar a todo o antígeno, ele vai se ligar a um pedacinho dele, que eu chamo de epítopo ou determinante antigênico. Tá?
E aqui, olha, gente, você vai ver os anticorpos trabalhando. Tá? Só adiantando, né, um pouquinho a aula. Então, aqui você vê, por exemplo, aí os anticorpos, a parte, né, que é o Y, se ligando, né, os bracinhos se ligando ao antígeno, né, enquanto as regiões FC, elas são as regiões que vão executar as funções efetoras. Então, por exemplo, aqui, gente, ó, o anticorpo, ele se ligou na bactéria, né? Agora, vejam bem, gente, tá? O anticorpo, ele não é uma proteína tóxica. Por que eu estou te dizendo isso? O anticorpo, gente, ele sozinho, ele não pode fazer muita coisa, tá? O anticorpo, ele é um braço da resposta imune, ele é um pedaço da resposta imune. Então, ele trabalha em associação com as outras células, tá? Então, por exemplo, o anticorpo, ele se ligou à bactéria. E aqui, o que é que ele está fazendo, gente? Ele está fazendo um efeito que a gente chama de opsonização. Bem aqui o texto diz assim, ó. O anticorpo age como uma opsonina. Lembra que eu falei semana passada? O que é uma opsonina? É um marcador, né? É como, gente, se o anticorpo ele fosse um elemento que destaca a bactéria aos olhos do sistema imunológico. Então, aquela bactéria fica muito visível, né? E aqui você percebe, gente, ó, que os fagócitos, né? No caso aqui, o macrófago, ele vai se ligar aqui na região do anticorpo, gente. Ele está se ligando. O fagócito está se ligando a qual região do anticorpo? FAB. A região FC, e não FAB. O fagócito, né? Isso, né? Perdão, rapidinho, gente. Alguém pediu para entrar aqui. Tá. Então, aqui, gente, olha, você percebe que o braço do anticorpo está ligado ao antígeno, mas a região FAB, que é o tronco desse anticorpo, ela está ligada aos receptores. Olha como é o nome do receptor, gente. Receptor FC. Então, por isso que eu disse para vocês, não esqueçam, tá? Para que serve o braço FAB, professor? O braço FAB serve, a região FAB serve para ligar-se aos antígenos. Enquanto que a região FC, ela serve para executar as funções dos anticorpos, né? Nesse caso aqui, qual é a função do anticorpo, gente? A primeira função, ele está marcando. Primeira função, ele está inativando essa toxina. Digamos, gente, que essa toxina de uma bactéria, quando ela entra numa célula, ela causa uma série de problemas, febre, lesão tecidual e tudo mais. Qual é o papel importante do anticorpo aqui, gente? Ele se liga à toxina e impede essa toxina de ligar-se, de entrar na célula, tá? Então, ele está inativando a toxina. Ele está neutralizando a toxina, tá bom? O anticorpo, gente, ele também pode agir como uma opsonina, ou seja, age como uma opsonina para marcar antígenos para a fagocitose por neutrófilos e macrófagos. Então, ele marcou, né? E os receptores FC dos fagócitos reconhecem a região FC do anticorpo e faz o processo de fagocitose. Quando você olha para a região FC, você vê, gente, aqui, olha, mastócito e basófilo, no caso das alergias, por exemplo, da asma. A região FC do anticorpo se liga ao receptor FC dos mastócitos, provocando a liberação de histamina. Tá? Além disso, né, gente, esses anticorpos, né, eles podem ativar o sistema complemento, né, e, naturalmente, né, através da região FC, eu também consigo ativar os linfócitos B. Né? Gente, tudo bem, tá, para essa introdução? Tá? Sobre os anticorpos, sobre as células B, tudo certinho. Aqui, gente, eu estou adiantando, mas a gente vai falar melhor desses aspectos, tá? Mas eu quero que você já tenha esses conceitos iniciais. Deu para entender? Sim, prof. Sim? Eu fiquei com medo desse sim, demorou muito. Tudo certo, professor. Oi?
Show de bola, então, vamos lá. Então, vejam bem, gente, uma coisa interessante, tá? Que vocês já sabem. Quando as células B elas são ativadas, elas podem se diferenciar em, primeiro, plasmócitos secretores de anticorpos, que são esses bonitões aqui, ó. Que é essa célula bem diferenciada, né? Com cromatina descondensada, muito retículo endoplasmático rugoso, muito complexo de Golgi, e ela fica uma célula gigantesca. Esse é o plasmócito, a célula secretora de anticorpos. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, gente, as células B elas podem se diferenciar em células de memória, que são aquelas células que vão ficar de reserva. E semana passada eu citei o exemplo para vocês. Eu tenho uma infecção bacteriana e nessa infecção o meu corpo respondeu produzindo 2.000 células, 2.000 plasmócitos. Desses 2.000, gente, 1.800 serão plasmócitos efetores, ou seja, serão células produtoras de anticorpos. E apenas 200 células serão células de memória. Olha que a célula de memória, olha que o linfócito de memória diz para a bactéria, eu nunca vou te esquecer, né? Ou seja, ele fica guardadinho nos órgãos linfóides, né, secundários, nos tecidos linfáticos, né, espalhados pelo corpo. E quando nós somos infectados novamente por aquela bactéria, o sistema imunológico, ele diz assim, ó, eu lembro de ti, né? E ele já monta uma resposta, né, que eu chamo de secundária, que é uma resposta muito mais rápida, muito mais potente e, consequentemente, imediata. Alguém querendo entrar? Camila. Então, gente, é isso que ele vai fazer. Tá? Essa imagem, ela exemplifica muito bem isso. Tá? Então, vamos aumentar essa imagem aqui. Né? Então, primeiro aqui, né, gente, eu tenho aqui no gráfico quantidade do anticorpo, tá? Quantidade de anticorpo, e aqui, ó, embaixo, eu tenho uma outra variável que são os dias após a exposição ao antígeno. Então, eu tenho duas variáveis, quantidade de anticorpo e dias de exposição após o antígeno. Então, aqui você tem a célula B imatura, né, célula B virgem. Também vocês podem ver esse nome como NAVE, né, célula B imatura. Essa célula B ela se depara com uma bactéria e após se deparar com essa bactéria, ela começa a proliferar, está ativada, né? E essa célula ela se diferencia em plasmócitos e começa a secretar uma grande quantidade de imunoglobulinas, né? IgM, né? IgG, mas muita IgM, né? E depois de um tempo, gente, né? Depois que a infecção ela se foi, né? Os níveis de anticorpos, né, tendem a cair, né? Porque eu já não tenho mais necessidade de produzir muitos anticorpos, né? Porque a infecção já se foi. Então, as células efetoras morrem por apoptose e sobram somente os plasmócitos de vida longa, sobram somente as células de memória, né? Sobram aqui alguns plasmócitos e também células de memória, né? E aí depois, gente, numa segunda infecção, aqui, ó, aqui foi a primeira infecção, aqui é uma infecção repetida. Numa infecção repetida, você já percebe uma diferença, tá? Que aqui, olha, aqui eu tinha um certo nível de anticorpo, e bem aqui, olha, gente, eu já tenho um certo nível de anticorpos e eu também tenho um certo nível de células B, né? Que são justamente as células B de memória. Elas já não são mais aquelas imaturas, né? Você percebe, gente, o seguinte, ó, que para montar uma resposta muito potente e máxima, eu demorei 7 dias, né? Até a célula reconhecer, até ela fazer expansão clonal, até ela gerar, se diferenciar em plasmócitos e até ela produzir anticorpos, demora bastante, né? Demora bastante. 7 dias, né? Aqui você já percebe que com a presença da célula de memória, a célula reconhece novamente aquela bactéria muito rápida e agora, gente, eu consigo montar uma resposta máxima com 3 dias.
né, com o dobro de rapidez, né? E certamente essa resposta, ela não é somente mais rápida. Essa resposta, além dela ser rápida, né, e além de você ter uma quantidade de linfócitos muito maior a ser gerada, você acaba produzindo uma quantidade de anticorpos muito superior, né, principalmente IgG, né? E esses anticorpos, né, eles vão contribuir para uma resposta mais rápida e para a eliminação desse micro-organismo muito mais rápido, né? Então, aqui, gente, eu tenho uma exemplificação de uma resposta primária, tá, que é a imagem aqui da minha esquerda, e à minha direita eu tenho a exemplificação de uma resposta secundária, né? E a cada novo contato, a cada nova infecção, essa resposta ela tende a ser o quê? Ela tende a ser mais amplificada, ela tende a ser mais potente, ela tende a ser maior, né? Quando nós fazemos o uso de vacinas, as vacinas têm justamente o objetivo de quê? De gerar células de memória, tanto células B quanto células T, né? Então, a gente é inoculado em nós, né, os proteínas ou patógenos inativados, né? E aí, tem as vacinas de RNA também, né? E a partir desse contato, essas nossas células de defesa, elas fazem o reconhecimento, originam células de memória, né? E por isso que eu acabo ficando protegido, né, de futuras infecções, né? Que é a chamada imunoprevenção, né? Então, o papel dos da resposta secundária é justamente essa, né? E aqui, gente, você percebe, né, que geralmente numa infecção aguda, numa primeira infecção, o meu corpo ele vai produzir muito IgM, né? E quando a infecção já é uma infecção mais tardia, né, numa infecção mais repetida, eu acabo tendo a presença de imunoglobulina do tipo G, né? Então, muito quando você, por exemplo, vocês vão ver isso muito, gente, quando vocês forem trabalhar com diagnóstico, né, de doenças. E quando você pensa em anticorpo, às vezes a gente pensa só no sentido do anticorpo estar ali no meu sangue me protegendo, né? Mas os anticorpos, gente, eles também são muito utilizados clinicamente e vocês vão usar muito isso, né? Vocês vão solicitar muitos exames imunológicos, né? No qual esses exames são feitos com base no uso de anticorpos, na identificação de anticorpos, né? Então, muitas vezes, vocês vão dar o diagnóstico de doenças com base nesses testes diagnósticos, né? Então, os anticorpos, além da aplicação biológica, no sentido de proteção, né, do nosso corpo, os anticorpos têm uma aplicação médica, biotecnológica muito relevante, né? Tanto, por exemplo, para diagnóstico de Covid, gente, para diagnóstico de entre outras doenças, como você não dosava ali, deu presença de IgM. A presença de IgM, como a IgM é produzida na primeira infecção, numa infecção aguda, significa que ela é uma infecção recente. Quando o paciente já tem altos níveis de IgG, já caracteriza, por exemplo, uma infecção passada, né, uma infecção crônica, uma infecção mais antiga, né, uma vez que pode ter a presença das imunoglobulinas G. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, bem simples, né, sobre isso. E Ayrton, tá? Se eu errar em alguma coisa aqui, me conserta aí, Ayrton, que até é mestre nisso aqui, né? Onde é que apresenta aqui, hein? Meu Deus do céu. Abrir. Oxente. Onde é que apresenta aqui nesse Ali, prof, a apresentação de slide. Obrigado. Tá aqui, gente, ó. Vamos falar, eu vou mostrar um pouquinho da sífilis para vocês, né? Tem nada a ver, né? Tem um pouquinho a ver, sim. Vejam bem. A sífilis, gente, ela é uma doença, né, causada por uma bactéria denominada Treponema pálido, né? E aí, o diagnóstico da sífilis, aqui, gente, vocês já devem ter visto, né, que a sífilis tem uma prevalência muito grande aqui em Altamira, né?
E quando vocês chegarem no 5º período, vocês vão ver muito isso. E aí, quando você vai fazer, acompanhar um paciente, né, uma gestante e tudo mais, um dos exames que você vai solicitar para ela é esse justamente para fazer um rastreio, né, se essa paciente não tem sífilis, né? Então, você tem essa bactéria, né, que é o Treponema pallidum, e para fazer o diagnóstico laboratorial, eu posso usar, gente, deixa eu ver aqui, eu posso usar os testes, né, chamados de treponêmicos. O que são testes treponêmicos? São testes que identificam anticorpos específicos para antígenos do Treponema pallidum. Tá? Olha só, gente, eu estou utilizando clinicamente anticorpos para identificar o Treponema pallidum. Se eu encontrar esses anticorpos contra o Treponema pallidum, eu dou o diagnóstico positivo de sífilis, né? E existem, gente, os testes não treponêmicos. São aqueles testes que detectam anticorpos que não são específicos para o Treponema pallidum, mas que estão presentes na sífilis, né? Naturalmente, são testes, né, menos confiáveis, né, que podem dar falsos positivos, né, justamente porque você identifica anticorpos que não são específicos para o treponema. O que é que eu quero te dizer aqui, gente? Que os anticorpos têm uma aplicação clínica muito significativa. Além de eles serem utilizados, né, na questão no contexto de vacina, no contexto de... Meu Deus. Da imunidade passiva, gente, qual é? Dos soros, né, por exemplo, antiofídico, por exemplo, você pode utilizar os anticorpos para diagnóstico. Por exemplo, então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, nesse teste aqui chamado de VDRL, que é um teste muito utilizado para diagnóstico sorológico da sífilis, né? É um teste não treponêmico. Só te mostrar como é que funciona. Aqui, gente, eu tenho, olha, o VDRL significa, né, é um laboratório de pesquisa para diagnóstico de doenças venéreas, né? Foi esse laboratório que descobriu o teste, né? E naturalmente eles colocaram o nome do teste, o nome do laboratório deles, né? Eles vão detectar anticorpos anticardiolipina, né? Que a cardiolipina é liberada pela célula danificada, que não são específicos para os antígenos do Treponema pallidum, né? Então, aqui, gente, eu tenho os anticorpos, né, que o paciente ele pode ter no seu sangue, devido à infecção pelo Treponema pallidum, né, pode ter. E aqui eu tenho uma molécula que é a cardiolipina, né? E aí, gente, quando você faz um teste de VDRL, o diagnóstico ele é basicamente isso aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar nessa imagem minha aqui, ó. Bem aqui nessa imagem da minha direita, né, VDRL não reativo. Aqui, gente, eu não tenho nada, né? Aqui não aconteceu um fenômeno chamado de floculação, né? Eu não tenho os flóculos. Mas bem aqui eu tenho um VDRL reativo, né? O que está mostrando que os anticorpos, né, eles interagiram com as micelas, né, com a cardiolipina. Aqui, olha, você tem uma reação negativa, né? Significa que não há infecção. Né? E aqui eu tenho uma reação positiva, significando que há uma reação. Uma coisa, gente, que vocês têm que lembrar é que todas as vezes que o anticorpo ele interage com o antígeno, você vai formar o que a gente chama de imunocomplexo, né? Que é o complexo antígeno-anticorpo. E esse imunocomplexo ele pode ser observado no microscópio, né? Então, nesse teste aqui, gente, o que é que eu faço? Né? Eu, basicamente, eu utilizo, né, esse kit, né, que é o VDRL pronto, né? Aqui no caso da Bioclean, né? Dentro desse meu vidro aqui, gente, eu tenho esses cristais que são sensibilizados com lecitina e cardiolipina, né? Que são basicamente os meus antígenos, tá? Então, os meus antígenos estão dentro desse tubo. Tá bem aqui, ó, antígeno para VDRL, tá, gente? Então, o meu antígeno está aqui dentro. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu pego o soro do paciente, né, e misturo
com esse reagente. No soro do paciente, o que é que eu espero encontrar, gente? No soro do paciente, eu espero encontrar anticorpos, tá? Os anticorpos. Porque se essa pessoa ela tiver sífilis, ela teoricamente vai gerar anticorpos, né? E aí, quando eu misturo esse produto, né? Esse antígeno com o soro do paciente, se formar esses flocos bem aqui, ó, esses agregados, significa que os anticorpos do sangue do paciente se agregaram, né, se juntaram, se uniram com os antígenos daquele tubinho, né? Aí eu digo que a reação ela é positiva, né? Então, teoricamente, é que essa pessoa, né, teoricamente, pode ter sífilis, né? E se a reação for negativa, né, significa que no soro daquela paciente eu não tenho anticorpos, tá? Então, aqui, gente, nesse caso, no VDRL, eu estou buscando o quê? Anticorpos, né, no soro do paciente para fazer um diagnóstico, né? Então, os anticorpos, né, eles são muito os anticorpos também são muito utilizados para diagnósticos, né? Então, quando você fala de testes imunológicos, né, são testes basicamente todos feitos com base no uso de anticorpos, né? No caso do VDRL, né, eu estou procurando anticorpos antilipídicos, né, no meu paciente, tá? Só, gente, para contextualizar para vocês, né, que os anticorpos têm uma aplicação clínica, né, muito significativa, tá? Aqui, gente, em relação às características, tá, da resposta primária e secundária. Na resposta primária, né, o pico de resposta ele é menor, uma vez que foi o primeiro contato, né, do micro-organismo com o meu corpo, né, com as minhas células, enquanto que a resposta secundária, o pico de resposta ele é bem maior, né? O isotipo, né? O que é o isotipo, gente? O isotipo é o tipo de anticorpo, tá? Eu tenho quais tipos de anticorpos? IgA, IgG, IgM, IgD e IgE, tá? Então, geralmente, o isotipo mais encontrado na resposta primária é IgM, né? E depois eu tenho um aumento de IgG. Afinidade do anticorpo, né, é média mais baixa, né, porque esse anticorpo ele foi sintetizado a primeira vez, e aqui a afinidade na resposta secundária tende a ser uma afinidade mais alta. O que significa afinidade, gente? Imagina o seguinte, ó, eu estou produzindo um anticorpo agora, né? Então, esse anticorpo, ele se liga ao antígeno? Se liga, mas até ele reconhecer o antígeno demora um pouquinho mais. Agora, digamos que eu tenho uma resposta secundária, onde a célula de memória já reconhece aquele antígeno, né? Já conhece aquele antígeno. Então, o anticorpo que essa célula de memória vai gerar, ele é um anticorpo que tem uma avidez, que tem uma afinidade muito maior por esse antígeno, tá? Isso que ele quer dizer aqui. Beleza, gente. Gente, alguma dúvida até o momento? E professor, só uma pergunta. Pode falar. Então, eu poderia afirmar que os testes que têm maior falso positivo seriam testes que são menos específicos a certos anticorpos, seria isso? Ian, eles vão ser menos sensíveis, né? Por exemplo, porque eu posso ter os testes, né? Por exemplo, no caso da sífilis, eu tenho os testes treponêmicos e tenho os testes não treponêmicos. O que são os testes treponêmicos? São os testes em que eu identifico anticorpos que são específicos para a bactéria Treponema pallidum, tá? Esses são os testes treponêmicos. Então, esse teste, ele é um teste muito confiável, né? Se eu faço um teste desse, como o FTA-ABS, né? Eu faço um teste desse e identifico esses anticorpos, é praticamente certo que esse camarada está infectado, né, pela bactéria, né? Que essa pessoa está infectada. Agora tem os testes não treponêmicos, como no caso do VDRL. O VDRL, Ian, tu faz o diagnóstico, tu tá procurando anticorpos anticardiolipínicos. O que é a cardiolipina? A cardiolipina ela é um tipo de lipídio que as nossas células liberam quando elas sofrem lesão tecidual.
né? Então, ela não é um anticorpo específico contra a bactéria. Ela é um anticorpo que pode ser produzido diante de uma lesão tecidual pelo treponema. Então, o VDRL, né, ele é um teste mais simples, mais barato, né, mas ele é um teste, digamos, entre aspas, menos confiável, né, que um FTA-ABS, que é um teste treponêmico, né? Mas, né, ele é muito utilizado porque isso vai, além de, você vai levar em consideração na sua interpretação também o tipo, olha, tu me lembra, a titulação, né? Titulação? Isso, amigo, obrigado aí, a titulação, né, dos anticorpos. Esse é um aspecto que você vai levar em consideração também, mas existem hoje diversos testes rápidos também que vão nos auxiliar, né, que vão auxiliar vocês nesse diagnóstico, né, mas por exemplo, o FTA-ABS, que é o que usa imunofluorescência, que é um teste muito sensível, específico, ele é muito caro, né? A população não tem a população assim a ampla, né, maioria, não vai ter condição de fazer um teste desse tipo. E, por exemplo, não é qualquer laboratório que dispõe de uma imunofluorescência para fazer um teste como esse. Considerando que o VDRL é um teste mais simples, mais barato, né, muito mais barato, e que eu posso emitir um resultado muito rapidamente, ele é um teste que você vai escolher muitas vezes, né? E você também, Ian, e os outros colegas, vão ter à disposição os dados clínicos dessa paciente, né? Então, tem toda a questão de titulação, né? Tem toda a história clínica dessa paciente, a anamnese, né, física, né? Para você poder fechar um diagnóstico. Então, são muitos fatores, né? Mas se eu fosse levar em consideração quem é o teste mais específico e mais sensível, sem dúvida alguma, são os testes treponêmicos, né? São os testes onde eu identifico anticorpos contra a própria bactéria. Entendi, professor. Obrigado. Nada. E assim, gente, tudo que a gente vai fazer que envolve anticorpo é extremamente caro, né? Seja com pesquisa, para você trabalhar com anticorpo policlonal ou monoclonal, tudo é extremamente caro, né? Então, tudo que envolve teste, né? Teste de imunologia clínica, teste diagnóstico com anticorpos, são testes mais caros, né? Um teste mais complicado de serem feitos. Uma coisa, gente, relevante aqui também é falando sobre a questão aqui dos linfócitos, né? Você tem aqui os clones dos linfócitos, né? E você percebe, gente, o seguinte, olha, eu tenho clone 1, clone 2 e clone 3. Qual é a diferença, gente, entre eles, entre esses clones? É que eles apresentam receptores diferentes, portanto, eles identificam antígenos diferentes, tá bom? Então, aqui, um clone é um grupo de linfócitos que são específicos para um antígeno. Essa especificidade é determinada pelos seus receptores. Aqui, gente, você percebe, olha, o antígeno se ligou ao linfócito B. O que esse linfócito B vai fazer, gente? Ele começa a proliferar. Eu chamo isso de expansão clonal, né? E aí eu vou gerar dois tipos de células, gente. Eu vou gerar a célula efetora e vou gerar as células de memória. Quem são as células efetoras? São as células que vão executar a resposta imediata. São as células que vão produzir os anticorpos que vão ser efetivos para combater aquela infecção. E eu vou ter um segundo grupo de células, que são as células de memória. Olha só, elas têm vida longa e continuam a se reproduzir lentamente. Tá bom? Então, as células de memória são aquelas células que vão ser responsáveis por uma resposta secundária. Tá bom, gente? Então, qual é, gente, o meu conselho para vocês para falar de imunidade humoral? Fala de linfócito B, tá bom? Fala que ele é responsável pela imunidade humoral, explica o que é imunidade humoral e você começa falando dos anticorpos, né? E aí, né, ao falar dos anticorpos, você vai explicando a estrutura dos anticorpos, né, que ele tem uma cadeia leve, que tem uma cadeia pesada, né?
E que esses anticorpos são produzidos, né, por células que são justamente os plasmócitos, né? E que durante, né, essa resposta imunológica, né, essa resposta imune, ela pode ser primária ou pode ser secundária. Ela é primária, né, quando é o primeiro contato das células de defesa com aquele micro-organismo, e ela é secundária, que é uma resposta já desencadeada pelas células de memória, né? E aqui você vai falar também, né, que durante essa resposta primária e secundária, eu tenho geração de células efetoras e eu também tenho a geração de células de memória. As células efetoras são aquelas células que produzem os anticorpos, e as células de memória são aquelas células que vão ser responsáveis por relembrar do micro-organismo, tá? E aqui, né, olha só, gente, a resposta secundária como é, né? A concentração de anticorpos ela é baixa, né? E eu demorei até essa resposta ela alcançar o seu máximo. Aqui, ó, foram 2 semanas, tá? E os plasmócitos são os secretores de anticorpos, né? Eu posso dizer que os plasmócitos, eles são as células efetoras, tá? E você já percebe, gente, olha, que até a primeira exposição ao antígeno, ó, até, gente, eu começar a produzir os anticorpos, demorou bastante, né? Demorou alguns dias, já que eu estou falando de semanas aqui, ó. Demoraram alguns dias, né? E é uma resposta de baixa intensidade. Isso é a resposta primária. Olha a resposta secundária, gente. A resposta secundária, desde o primeiro contato, a resposta ela já existe. Por que ela já existe? Porque já existem as células de memória. As células de memória já estão aqui e a concentração de anticorpos, olha, aumenta abruptamente, né? E ela é uma resposta mais potente e muito mais rápida, tá? Para lidar com aquele micro-organismo. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui agora da imunidade humoral, né? Então eu vou mandar os slides para vocês, não precisa anotar nada, tá? A imunidade humoral, gente, ela é o quê? Ela é mediada por anticorpos, ela é um braço do sistema imune adaptativo. Um detalhe, gente, importantíssimo. Imunidade humoral é responsável pela defesa contra micro-organismos extracelulares e toxinas microbianas. E os vírus, professor? E as bactérias intracelulares? Gente, micro-organismo intracelular já é da responsabilidade da resposta dos linfócitos T. Tá? Quando eu falo de micro-organismo extra, né? Ah, professor, o vírus está fora da célula. O anticorpo pode dar conta. Ah, o vírus entrou na célula. Já era. O anticorpo já não mexe mais. Tá bom? Então, falou de micro-organismo intracelular. E falou também, gente, de toxinas, eu falo de resposta humoral, tá? Produzidos na exposição primária, né? Produzidos após reativação das células B de memória, né? Que é na reexposição, né, gente? Ou seja, já é a resposta secundária aqui. Tá? Qual é o papel dos anticorpos nessas condições? Os anticorpos, eles podem bloquear. Lembrem, gente, o seguinte, ó, anticorpo não é toxina. Anticorpo não pode matar uma bactéria. O anticorpo não faz isso, tá? O anticorpo, ele pode marcar a bactéria para que ela seja fagocitada. O anticorpo, ele pode bloquear uma toxina para que ela não entre na célula. O anticorpo, ele pode se ligar a um vírus para que ele não entre na célula. E depois ele seja fagocitado. Tá? Então, o anticorpo ele pode bloquear, o anticorpo ele pode neutralizar a infectividade de patógenos e toxinas, tá bom? E, né, o anticorpo ele pode fazer, gente, esse evento que nós chamamos de opsonização, que é a marcação que vai permitir o processo de fagocitose, tá bom? Beleza. Os anticorpos, gente, eles apresentam as mesmas características estruturais básicas. Tá? Aonde é que está a diferença entre eles? Está na região que se liga ao antígeno.
Então, gente, todos os anticorpos obrigatoriamente apresentam 2 cadeias leves e 2 pesadas. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês, só para lembrar vocês. Tá aqui, gente, ó. Todo anticorpo tem 2 cadeias leves, 2 cadeias leves e tem 2 cadeias pesadas. Pesada, pesada, tá? Então, todo anticorpo, gente, ele tem isso, tá? Ele tem uma cadeia pesada, cadeia leve, cadeia leve, tá bom? Então, isso você vai ver em todos os anticorpos, tá? Professor, Opa, só uma dúvida aqui. fala, amigo. E aqueles anticorpos que eles são pentaméricos ou diméricos, a gente tem que considerar que são, por exemplo, os pentaméricos, que são 5 anticorpos IgM. ligados, ou que realmente é só um, que nesse caso teria mais de 2 cadeias, né? Isso, porque ali você, geralmente a IgM, né, ela forma aqueles pentâmeros, né, são 5 anticorpos, né, basicamente que se associam ali. Mas ali são os anticorpos individuais que formam como se fossem uma espécie de agregado, sabe, Ayrton? Então, mas elas continuam tendo, no caso, se você for contabilizar com os pentâmeros em si, você vai ter as várias cadeias pesadas e leves, né? Mas de uma forma geral, né, assim, você vai ter 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. No caso da IgM, que ela acaba formando aquelas espécies de agregados ali, né, aqueles pentâmeros. Entendi, professor, obrigado. Valeu, meu irmão. Região variável, tá? E uma coisa importante, tá, gente? Isso aqui é muito importante você falar na tutoria, tá? Que o anticorpo ele tem uma região variável. E para que serve a região variável? Para reconhecer o antígeno. E ele tem uma região constante. A região constante ela está relacionada com as funções efetoras, tá? E aqui, gente, talvez a sua cabeça vai bugar, mas eu vou já desbugar ela, tá bom? Então fica tranquilo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Aqui, gente, eu tenho um anticorpo, tá? Anticorpo. Aqui eu tenho um anticorpo. Beleza. Gente, o que seria essa região? Vejam bem. Não confundam. Não, aqui, olha, eu vou colocar bem aqui, ó. Região FAB. E bem aqui, olha, eu vou ter a região FC, tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí deixa eu identificar para vocês. Aí aqui eu vou desenhar o anticorpo de novo. Opa, meu Deus. Tá aqui o anticorpo. Meu Deus do céu. Esse anticorpo tá tudo bugado. Tá aqui, ó. E bem aqui, gente, é o seguinte, ó. Essa região aqui, gente, do anticorpo, ó, essa região do anticorpo, eu digo que essa região, ela é uma região que é diferente em todos os anticorpos. Ela é uma região que identifica os antígenos. Essa região bem aqui, gente, ó, eu posso dizer que ela é uma região variável. Por que, professor, variável? Porque, gente, ela é diferente entre os anticorpos, né? Digamos que você tem 100 moléculas de GA para a bactéria A e 100 moléculas de GA para a bactéria B. Vejam bem, todas elas são IgA. Todas são IgA. Mas, professor, o que é que diferencia a IgE da bactéria A e a IgE da bactéria B contra a bactéria B? É a região variável, gente. Porque a região variável do anticorpo A identifica a bactéria A. A região variável do anticorpo B, ela identifica a bactéria B, tá? E, professor, e essa região aqui, ó? Essa região aqui. Essa região, gente, ela não se modifica. Ela é uma região que permanece constante, tá? Ela não se modifica. Por isso eu digo, essa região aqui, ó, ela não se modifica, ela permanece constante, tá bom? Então, gente, na região FAB, eu vou ter a região variável que ele está dizendo bem aqui, ó. Os anticorpos possuem uma região variável e vão possuir uma região constante.
A região variável, gente, é essa região da pontinha do braço Fab, tá? Tanto da cadeia pesada, que é essa cadeia aqui, quanto da cadeia leve, tá? Então, eu tenho uma região variável na cadeia pesada e uma região variável na cadeia leve, tá bom, gente? Deu para identificar isso, gente? Tudo certo? O que é região variável e região constante? O que é a região variável? É a região diferente entre os anticorpos. O que é a região constante? É a região que se repete nos anticorpos. Por exemplo, eu citei o exemplo do anticorpo A e do anticorpo B. Esses anticorpos os dois são do tipo IgA, né? Mas qual é a diferença entre eles? É que o anticorpo A possui uma região variável específica para a bactéria A, enquanto o anticorpo B possui uma região variável específica para a bactéria B. E a região constante deles é uma região que é idêntica para as duas IgA. Tá? Eu vou mostrar uma imagem que vocês vão entender isso direitinho. Tá? Os anticorpos, gente, têm a habilidade, né, de discriminar os antígenos, justamente porque eles têm essas regiões variáveis, tá? E eles são produzidos exclusivamente pelas células B. Tá? Eu posso encontrar anticorpos no plasma, eu posso encontrar anticorpos nas mucosas, eu posso encontrar anticorpos no leite materno, por exemplo. Tá? Os anticorpos, gente, eles podem estar ligados à membrana, nós já falamos sobre isso, onde eles podem ser receptores, ou eles podem ser secretados, né? Como nós já falamos também. Aqui, olha, anticorpo secretado e anticorpo ligado à membrana. Ok. Aqui, gente, aqui vai dar para você entender direitinho, tá? Essa cadeia verde, ela é a cadeia pesada, enquanto a região amarela, gente, ela é cadeia leve. Amarelo leve e verde pesada. Aqui, gente, vocês percebem que esse anticorpo ele tem essa divisão bem aqui, né? Essa região bem aqui, gente, olha, ela é chamada, ela diz assim, ó, apresentam variações na sequência de aminoácidos. O que é, gente, essa região aqui do anticorpo? Ela é a região variável. Né? Ela é a região, gente, responsável pela identificação dos anticorpos. Enquanto, gente, essa região bem aqui, ó, né? Essa região bem aqui, ela é a região que ela não se modifica. Portanto, eu digo que ela é uma região constante, tá bom? Ela não se modifica, ela é permanente. Então, eu digo que ela é constante. Tá? E uma coisa interessante sobre os anticorpos também é o seguinte, essa cadeia verde, que é a cadeia pesada, é a partir dela, gente, que eu vou identificar os anticorpos. Tá? Os anticorpos, eles podem ser de 5 tipos. IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Tá? Esses são... professor, qual é a diferença entre eles? A diferença entre esses anticorpos está aqui na cadeia pesada. Tá? Olha só, gente, essa imagem vai esclarecer o que bugou na cabeça de vocês. Professor, o que é o V? O V é de variável, tá? Olha só, primeiro identifiquem braço Fab, tá bom? Depois, região FC. Para que serve o Fab mesmo, gente? Por favor. Se ligar no fagócito, por exemplo. Isso, né? O Fab se liga ao antígeno, né? Enquanto a FC, ela vai se ligar, né, por exemplo, ao fagócito, né? Obrigado. Aí, gente, para desbugar de vez, tá? Essa cadeia grandona aqui, ó, é a cadeia pesada. Tá aqui, ó, o heavy de pesada, tá? O Hzinho de pesada. E aqui, gente, ó, eu tenho a cadeia leve, né? De leve. É a cadeia leve, tá bom? Agora, gente, percebam que aqui, ó, tanto na cadeia pesada quanto na cadeia leve, eu tenho o V.
O que é o V, gente? É de variável. Ou seja, gente, essa região aqui, ó, essa região é a região que identifica o antígeno. Como os antígenos são diferentes, eles são diversos, os anticorpos, o que é que eles mudam, gente? O que é que eles diferenciam-se entre si? É sempre, gente, a região variável. Ah, professor, qual é a diferença do anticorpo A da IgA? Do tipo A da IgA para o tipo B, que é aquele exemplo que eu citei para vocês. A diferença entre elas, gente, vai estar na região variável. O restante, gente, aqui, ó, essa parte, ela vai ser toda idêntica. Nada vai mudar. Porque é uma região, tá vendo aqui, gente, o Czinho? O C de constante. Constante, constante e constante. Ou seja, ela não vai mudar. Ela vai permanecer a mesma. Tudo bem, gente? Deu para entender essa estrutura do anticorpo? Sim. Sim, professor. Claramente. Que bom, gente. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Eu Pode posso considerar o epítopo como região variável ou não? Seria uma coisa O diferente? epítopo, ele se liga... Não, veja bem, tá? Veja bem. Muito boa a tua pergunta. Isso aqui, ó, eu vou desenhar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E o computador me ajuda. Assim. Tá. Mas que coisa difícil falar com isso, credo. Tá. Aqui, gente, ó, eu vou desenhar um antígeno, tá? Vem aqui, ó. Eu vou desenhar esse antígeno, vem aqui, ó. Gente, esse antígeno, você vê que ele é muito grande, né? E aí, o que é que acontece? O meu anticorpo, gente, ele não vai se ligar ao antígeno, tá? O anticorpo, ele vai se ligar ao epítopo do antígeno. O que é o epítopo, professor? O epítopo, gente, é essa região vermelha que eu desenhei, ó. O epítopo, ele também pode ser chamado de determinante antigênico. Ou seja, veja bem, a região variável do meu anticorpo se liga mais ao epítopo do meu antígeno. Tá bom? O epítopo também vocês podem chamar de determinante antigênico. Uma vez, gente, que a região variável do anticorpo se ligou ao epítopo do antígeno, eu vou formar o que eu chamo de imunocomplexo, ou complexo antígeno-anticorpo. Tá bom? Então, quando você fala de determinante antigênico, você não está falando do anticorpo, você está falando do seu antígeno. Tá? Que o antígeno, geralmente, ele pode ser muito grande. Então, o anticorpo vai se ligar só a um pedacinho dele, que eu chamo justamente de epítopo ou determinante antigênico. Era isso? Entendi, professor. Muito obrigada. Nada, querido. Beleza, gente? Então, é isso, tá? Então, a região variável, ou seja, gente, tanto a cadeia pesada quanto a cadeia leve apresentam regiões variáveis, tá certo? Aqui, olha, a região constante. O que é constante? Aqui, gente, ó. Constante. Aqui, ó. Constante, constante, constante e constante. Olha o que ele diz aqui, ó. A região constante, no caso da cadeia pesada, está associada com a função efetora dos anticorpos. Isso, gente, tá de acordo com aquilo que a gente viu? Tá, porque a região constante, ela faz parte de quem? Olha, da região FC, que é a parte... que é a região que é responsável pelas funções efetoras. Aqui, gente, vai ficar bem fácil você entender. Olha isso aqui, ó. IgA
IgD, IgE, IgM e IgG, tá bom? Vejam bem, gente. Olha a IgG. Ela tem olhem só para a cadeia azul, tá? Olhem só para a pesada. Olha só para a cadeia pesada, que é essa bem aqui, tá? Olhem só para ela. Olha só o formato dela, gente. Retinho. Isso é IgG. Olha, gente, a cadeia pesada da IgA. Que ela é diferente, ó. Olha, gente, a cadeia pesada da IgE. É diferente, ó. Olha, gente, a cadeia pesada da IgD. Né? E aqui é aquilo que o Ayrton falou, né? Que a IgM, gente, ela pode formar um pentâmero, né? Com 5 anticorpos, né? Unidos por essas cadeias aqui. E vejam, olha só, gente, né? Vejam só como é a cadeia pesada dessa IgM aqui, gente. Ó. Né? E aqui, gente, o que vai determinar, né, o nome dos anticorpos, gente, é justamente a cadeia pesada. Como ele diz bem aqui, ó, a região constante, né, ou seja, a cadeia pesada, ela vai fazer com que você tenha as diferentes classes, né, ou isotipos de anticorpos. Tá? Então, gente, na tutoria, vocês vão chamar esses anticorpos aqui, ó, de classe ou isotipo. Você pode chamar isotipo IgA, isotipo IgD, IgE, ou você pode chamar anticorpo classe A, classe B, né, classe B, classe D, classe E, classe G ou classe M, tá bom? E aqui, gente, também essas cadeias pesadas, elas recebem o nome esses anticorpos recebem um nome conforme a cadeia pesada delas. Por exemplo, olha, aqui ó, eu tenho a cadeia pesada gama, por isso ela é chamada de IgG. Aqui, gente, olha, eu tenho a cadeia pesada alfa, por isso é chamado de IgA. Aqui eu tenho, olha, cadeia pesada epsilon, por isso eu tenho a IgE. E aqui, olha, eu tenho a cadeia pesada delta, por isso eu tenho IgD. Então, gente, o que determina as classes ou isotipos de anticorpos é justamente a cadeia pesada desses anticorpos, tá? Que são diferentes entre si. Professor, é importante para a prova saber, tipo, esses nomes que aí são... Não precisa não, tá? Eu só tô te falando, né, para você ter uma ideia da lógica de onde vem esse nome. Ah, por que IgG? Por que IgA? Por que IgE? Né? Essas letrinhas finais, elas são os nomes da cadeia do anticorpo, tá? Só para você... Mas isso aqui, gente, você não precisa... Isso aqui não cai em prova, eu jamais vou te perguntar isso, tá? Fica tranquilo. A minha prova está bem de boa mesmo, tá? Então, isso aqui é só para você ter ideia de onde é que vem esses nomes, tá? Só uma contextualização mesmo. Aqui, gente, mais uma vez destacando, olha. Região vermelha, tá? Região variável. É o sítio de ligação do meu antígeno. A região constante, ó. O que é a região constante, professor? É a região toda azul. Tá? Eu tenho região variável nos braços Fab e tenho região variável na cadeia pesada e na cadeia leve. Tá? Eu tenho região constante na cadeia leve e também na cadeia pesada. Aqui, gente, explicando justamente isso e tudo mais. Aqui mostrando os anticorpos, algo que eu já falei para vocês, gente, que esses anticorpos, né, são proteínas circulantes, né, são diversos, eles são específicos, né? O que gente, o que é que dá em relação a essa característica bem aqui, ó? O que é que faz com que os anticorpos, gente, sejam específicos para cada patógeno, para cada toxina, para cada antígeno? O que é que dá a especificidade do anticorpo? É a recombinação gênica, professor? Oi, eu não ouvi, gente. A recombinação gênica? Isso, né? Essa recombinação gênica que tu falas, justamente, ela acontece na região variável. Então, o que vai determinar, o que vai dizer que um anticorpo é específico para um antígeno
é justamente a sua região variável. Você pode, gente, ter contato com 10 bactérias e formar 10 moléculas diferentes de IgM, por exemplo, ou de IgG. Tá? Você pode formar 10 bactérias e 10 anticorpos diferentes, né? Eu posso ter, gente, 10 IgMs, né, nesse caso, para 10 bactérias. Professor, eu posso dizer que essas IgMs elas são idênticas? Não. Elas são idênticas na cadeia pesada. Tá? Elas são idênticas na região constante da cadeia pesada. Mas elas são diferentes por quê? Elas são diferentes nas suas regiões variáveis. Todas elas são IgM. Todas elas são IgM. Porém, essas IgMs apresentam regiões variáveis distintas. Isso faz delas bactérias, anticorpos, perdão, totalmente diferentes uns dos outros, tá bom? Aqui, gente, mostrando, né, a estrutura do anticorpo, ok. Aqui, gente, mostrando aquela imagem para vocês, tá bom? Olha só, o anticorpo, vejam bem, gente, ó, essa é a região variável, tá? Vejam como a região variável, gente, ela é específica para cada antígeno, para cada epítopo, né? Se eu tenho um epítopo triangular, a minha região variável tem a mesma característica. Se eu tenho um epítopo retangular, a minha região variável é do mesmo jeito, tá bom? Então, gente, a região variável, né, por meio de recombinação gênica, gera sequências de aminoácidos distintas que são específicas para cada antígeno, tá bom? Eu acredito que vocês não vão bater muito nessa questão de recombinação gênica, né? Assim, gente, eu não explico isso para vocês, de recombinação gênica, porque é uma coisa que não faz sentido vocês aprenderem, a não ser se vocês forem trabalhar no setor de produção de vacinas da Pfizer, ou da Biomanguinhos, ou da Fiocruz. Se vocês forem ser médicos generalistas, você precisa saber que o anticorpo tem uma região variável que se liga ao antígeno. Acabou, né? Saber de recombinação gênica, eu tive uma professora de imunologia que ela tinha acabado de chegar do doutorado no Instituto Pasteur. Gente, aquela mulher quase pôs a gente louco para explicar para a gente como era esse processo de recombinação gênica de geração de região variável dos anticorpos, sabe? Ela quase enlouqueceu a turma nos ensinando uma coisa inútil, porque é algo que a gente não usa na vida de forma alguma, tá? Então, o que você precisa saber é, o anticorpo, ele é uma proteína gerada por plasmócitos, linfócitos B, que tem um braço Fab e uma região FC. Nos braços Fab, eu vou encontrar as regiões variáveis que se ligam aos anticorpos. Pronto. Isso aqui, gente, eu expliquei o que são os antígenos, né? São moléculas que podem interagir com os anticorpos ou com receptores de células T. Tá? Os antígenos, né, eles têm algumas propriedades interessantes, né, que é a especificidade, né, que é a capacidade do anticorpo se ligar ao antígeno específico, né? Essa especificidade ela é ditada, gente, né? Ela é determinada pela região variável. A diversidade, né, que o nosso corpo ele é capaz de gerar muitos anticorpos, né, para distintos, né? Então, aqui você tem 10 elevado a 11 ou a 18 moléculas de anticorpos distintos no nosso corpo, né? Para cada tipo de patógeno que eu entro em contato, eu vou gerar um anticorpo diferente, tá? A valência, né, que é a capacidade do anticorpo se ligar, né, a vários antígenos, né? A quantidade de antígeno que um anticorpo se liga, tá? A avidez, né, que justamente está relacionada mais com a afinidade, né, que o anticorpo ele tem pelo antígeno, tá bom? Então, são termos que vocês podem encontrar nos livros, tá, gente? Acho que eu considero que são coisa pouco significante para você aprender, tá? E o que eu quero que vocês aprendam é isso aqui, ó. Isso aqui você tem que falar na sua tutoria, tá? É isso aqui que vai contar ponto. Gente, como o anticorpo ele elimina os antígenos, tá? Esse aqui, ou seja,
quais são as funções efetoras dos anticorpos, tá bom? Então, vejam bem, gente, o anticorpo, por que a imunidade humoral, professor, ela é tão boa? Por que as vacinas, elas previnem milhares de mortes, né? Elas têm essa capacidade imunoprevenível, né? Porque diversas doenças foram erradicadas com o uso de vacinas, né? Ou seja, por que a resposta humoral ela é tão boa? Por quê? Né? Porque é o seguinte, gente, os anticorpos, eles têm a capacidade de ativar sistema complemento, né? Quando eu ativo o sistema complemento, eu posso, por exemplo, né, potencializar a resposta inflamatória e eu posso formar complexo de ataque à membrana e posso gerar quimiotaxinas, que são moléculas que atraem os leucócitos, né, os fagócitos para o local de infecção. Tá? Então, os anticorpos podem ativar o sistema complemento. Os anticorpos, gente, eles podem marcar o micro-organismo de maneira que eles sejam fagocitados, né? Ao mesmo tempo que os anticorpos podem se ligar, né, aos eosinófilos, né, ou a mastócitos, né, ativar mastócitos, contribuindo para processo alérgico, né? Os anticorpos, eles podem estar, principalmente IgE, né, pode marcar parasitas para que os eosinófilos possam exercer suas ações protetoras, né? Os anticorpos, eles podem neutralizar o micro-organismo de maneira que ele não consiga exercer a sua ação patogênica, né? Os anticorpos, eles podem neutralizar os produtos microbianos, as toxinas, né? Uma toxina, para exercer um efeito, ela precisa agir no receptor, ela precisa entrar na célula. Só, gente, que se o anticorpo se ligar a essa toxina ela não entra em lugar nenhum, logo ela vai ser inativada, tá? O anticorpo, ele pode fazer opsonização, que é a potencialização da fagocitose, né? E os anticorpos também podem mediar a citotoxicidade mediada por célula, né? E também dependente de anticorpos, né? Que é mediada ali por células de defesa, tá? Então, aqui, gente, são funções dos anticorpos. Ó. Neutralização de micro-organismos e toxinas, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, né? Aqui, gente, o que é que acontece? O anticorpo, ele marca uma célula, né, infectada, uma célula cancerígena, por exemplo, né? E a célula natural killer, ela através do seu receptor FC, ela pode induzir a citotoxicidade, a destruição da célula na qual o anticorpo está ligado, tá? O anticorpo, gente, ele pode promover fagocitose de micro-organismos opsonizados, né? E com fragmentos de complemento, né? Lembrando que os anticorpos podem ativar o sistema complemento, né? Os anticorpos, né, ao ativarem o sistema complemento, podem potencializar a resposta inflamatória, né, e facilitar a lise dos micro-organismos. Tá? Então, gente, o que é que você tem que falar no seu fechamento? São essas funções aqui. Tá? Funções efetoras dos anticorpos. Essas são as funções que os anticorpos exercem, tá? No nosso corpo. Vejam bem, gente, o anticorpo, ele é uma proteína que vai perfurar o micro-organismo e aquele micro-organismo vai morrer, não. O anticorpo, você percebe que ele é uma espécie de elo que conecta a imunidade inata com a imunidade adquirida, né? Você percebe que o anticorpo, ele pode se ligar ao micro-organismo para que um fagócito possa exercer a sua ação, sendo que um fagócito é uma célula de imunidade inata. Tá bom, gente? Então, o anticorpo, ele é isso, né? Ele não é uma proteína tóxica, mas sim uma proteína que exerce várias funções efetoras, né? Que atrelam, né, muitas funções, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adquirida, tá bom? E aqui, gente, para fechar, uma outra coisa que eu aconselho vocês, né, primeiro a falarem
das funções efetoras dos anticorpos, tá? De uma forma geral, tá bom? Olha, professor, o anticorpo faz isso, isso, isso e isso. Beleza. Quando chegar, gente, né, nos anticorpos específicos, está aqui, ó. Aí você vai falar da função de cada um deles, tá bom? Então, aqui, ó. Geralmente, gente, tá? A IgA, ela está presente como dímero, né? Ou ela pode estar presente como monômero, tá? Ou até mesmo como trímero. Pode acontecer, tá? A IgD, gente, né? E a IgA, ela é muito envolvida, gente, com mucosa, tá? Então, na mucosa do trato gastrointestinal, na saliva, nas secreções gástricas, secreções intestinais, eu encontro só IgA, tá bom? Quando eu falo de IgD, a IgD, gente, geralmente ela funciona como o quê? Como um receptor de antígeno do linfócito B virgem. A IgE, professor, a IgE você já sabe. A IgE, ela está relacionada com hipersensibilidade imediata, né? Que é um outro nome que eu dou para alergia, tá bom? E na defesa contra os parasitas eumintos, tá? Então, quando o paciente ele tem aumento de IgE, é duas possibilidades. Ou ele está com alergia, ou ele está com uma resposta asmática, ou ele está com verme, tá? É uma das duas condições. IgG, tá? IgG. A IgG, gente, ela está envolvida com várias funções. Geralmente ela se apresenta como monômero, ou seja, uma molécula única, tá? A IgG ela faz o quê, gente? Opsoniza. A IgG ela pode ativar sistema complemento, tá? A IgG, gente, ela faz citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpo, ou seja, ela pode ativar linfócito natural killer. A IgG pode ultrapassar barreira placentária, contribuindo para a imunidade do feto, tá? E autoinibição de linfócito B. Tá? Isso aqui, esquece isso que é besteira. Tá? Tanto, gente, que, né, 70% dos anticorpos que nós temos no nosso corpo, é basicamente IgG. Né? Então, você percebe que a IgG tem muitas funções importantes. Tá? E a IgM, professor? A IgM é aquilo que o Ayrton falou. Ela pode geralmente apresentar-se unida, né, por algumas ligações, né? E essa união de várias IgMs vai formar o que eu chamo de um pentâmero. Então, geralmente a IgM, ela não está sozinha, gente, como a IgG, ó. Tá? Geralmente a IgM, ela está na forma de pentamérica. Tá? Isso se ela estiver secretada, tá bom? Essa IgM, geralmente, ela pode funcionar como receptor e a IgM, ela pode ativar o sistema complemento, tá bom? Então, gente, aqui eu coloquei uma outra imagem, tá, gente? Mostrando as funções, tá? Dessas imunoglobulinas que vocês podem estar lendo aqui, tá bom? A diferença entre elas, ó, entre as imunoglobulinas. E aqui eu coloquei algumas aplicações que vocês podem estar lendo também, tá? Dos anticorpos. Os anticorpos como teste de gravidez, né? Os anticorpos como utilizados no diagnóstico de doenças, né? Como a sífilis, que eu falei. Ó. O diagnóstico, né? de imunização, né? E por aí vai, tá bom, gente? Quero mais tomar muito tempo de vocês e cansá-los, tá? Mas como é que você deve geralmente estar fechando sua tutoria? Começa falando, tá? Do linfócito B, começa falando aonde ele se origina, aonde é que ele pode estar presente, né? Nos linfonodos, no baço, nos tecidos linfóides, né? Onde é que eles podem ser encontrados. Você pode falar que os linfócitos B, né? São células habilidosas, né? Têm uma habilidade que é a produção de anticorpos e que, portanto, os linfócitos B, eles vão ser responsáveis, né? Pela imunidade humoral, tá? E aí, gente, vocês podem estar falando logo de resposta primária e secundária, tá?
para contextualizar logo isso aqui para o teu tutor. Tá? E depois de falar de resposta primária e secundária, você entra no contexto dos anticorpos. Tá? Aí você fala para o seu... Aí, quando você fala de resposta primária e secundária, fale da célula efetora, da célula de memória, tá bom? E aí depois, gente, vocês vão falar da estrutura dos anticorpos para o seu tutor, né? Estrutura dos anticorpos. Aí vocês vão falar de cadeia leve, de cadeia pesada, de região variável, de região constante, tá? Eu aconselharia a vocês, se possível, até se o relator ele puder pegar o pincel e desenhar isso no quadro, antes da tutoria começar, talvez, né? Só para vocês não se confundirem na hora da fala, né? Vocês podem usar essas imagens aqui, ó, né? Olha só, essa imagem ela é legal para mostrar quem? Cadeia leve e para mostrar cadeia pesada, tá bom? Essa imagem, aí você desenha um anticorpo assim, tá? Cadeia leve e cadeia pesada. Depois você pode fazer um desenho do lado, desenhando quem? O que é região variável, o que é região constante. Tá? Com esses dois desenhos, gente, vocês conseguem explicar toda a estrutura do anticorpo de uma forma tranquila para o seu tutor, tá bom? E depois que você falar da estrutura, você vai dizer assim, olha, professor, agora a gente vai falar dos isotipos, ou seja, das classes dos anticorpos. Os anticorpos podem ser dos seguintes isotipos, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Esses isotipos, eles existem, né? Devido a quê? Devido à diferença na cadeia pesada. O que determina o tipo de anticorpo, a classe do anticorpo, é a cadeia pesada, né? Aí você mostra o que é cadeia pesada aqui, né? Lá para o seu tutor. E aí depois, gente, vocês vão falar de quê, né? Vocês podem falar disso aqui, né? Da especificidade, da diversidade dos anticorpos, né? E depois você vai, né? Vocês podem falar dessas características aqui dos anticorpos, especificidade, diversidade. Por último, vocês vão fechar onde? Vocês vão falar das funções efetoras dos anticorpos, né? Das funções efetoras, e depois vocês vão falar das funções de cada tipo de anticorpo, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Tá bom? Com isso, vocês fecham a tutoria de vocês. Tá bom? E se vocês quiserem fechar, né, falar do uso dos anticorpos na medicina, né, além, né, do contexto fisiológico, vocês podem falar do contexto da aplicabilidade médica dos anticorpos, só para fechar a tutoria de vocês. Tá? Meus queridos e queridas, eu acredito que seja isso. Alguma dúvida? Professor, Opa. eu tenho só uma dúvida. Os anticorpos que vão estar participando dessa questão da ativação lá dos fagócitos para fagocitar esse antígeno, vão ser os IgG, no caso? Perdão, João, pode repetir? Os anticorpos que vão estar relacionados com a fagocitose lá, pelos macrófagos, por exemplo, vão ser os IgG? Pode ser IgG, pode ser sim. Você falou que eles são Aqui, ó. 70%, né, dos anticorpos, então eles que vão estar mais relacionados com essa fagocitose? Olha bem aqui na imagem, ó. Opsonização, tá vendo? Eu estou projetando a minha imagem? Estou, né? Bem aqui, João. Deixa eu aparecer, não sei por que aparece isso. Bem aqui, João, ó. IgG está relacionado com o processo de opsonização, ó. Quando você ouve a palavra opsonização, João, já associe direto com fagocitose, tá? Porque a opsonização, ela é o primeiro passo para acontecer a fagocitose, tá bom? Ela é a marcação e o próximo passo é a fagocitose. Beleza, professor, obrigado. Certo? Gente, alguma dúvida? Esse conteúdo aqui, ele foi um pouco mais denso, né? Que o anterior. Eu pensava que seria mais tranquilo, mas depois que eu comecei a falar, eu vi que era um pouquinho mais denso. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode... A minha prova, gente, as minhas questões eu fiz, tá? Estão bem tranquilas, tá? Então, fiquem de boa, tá? Vai ser bem tranquilo mesmo, tá? Eu fiz 5 questões, eu acho, então tá super de boa a prova de vocês. Tem spoiler?
Não, sem spoiler, Flávio. É isso, gente.